Bom dia! Bom dia! Gente, há uns 2 anos atrás, eu penso mais ou menos isso, eu fiz um canal no YouTube e o nome do canal era É, É Chegada a Hora. Eu penso que eu fiz 2 vídeos e não vi mais, tá? Fiz 2 vídeos e ficou no esquecimento. Mas aí, refletindo depois, eu pensei assim, chegada a hora de quê? Eu tinha muita teoria, porém pouca prática. E aí eu falava um pouco de gratidão, né? De como eu era grata pelo lugar que eu me encontrava, das coisas que me aconteciam. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Era uma falsa gratidão. Uma falsa gratidão, sabe por quê? Porque por mais que eu tivesse a teoria, por mais que eu soubesse o poder que é ser grato, eu não sentia isso. Não sentia. Eu sentia e às vezes ainda sinto e sinto, era sentimento de falta. Sentimento de falta muito grande. Porque eu queria as coisas, queria que as coisas se realizassem e só que eu não tinha a gratidão pelo que eu já possuía e até pelo que eu não possuía. E o tempo foi passando, eu anestesiada, distraída. Se alguém me perguntar, mas como é que você estava anestesiada e distraída? Bom, uma das formas da gente se anestesiar é mergulhar na ilusão, tá? Eu trabalhava muito ao ponto de chegar em casa tão cansada, de não querer fazer mais nada, de não querer mais conversar com ninguém, de não querer interagir com meus filhos, de não querer falar com outras pessoas, de responder mensagens no WhatsApp. E aí, o que eu fazia? Eu dormia, para que no outro dia começasse tudo de novo e eu estava vivendo esta roda, sabe, este ciclo de vai, vai. Eu estava andando em círculos, acho que essa é a melhor definição. E aí, no começo do ano de 2020, chegou esse livro na minha mão, tá? Essa capinha aqui, quem fez foi a minha amiga, carinhosamente, tá? Mas o livro é esse aqui. Um curso em milagres. E cada coisa que eu leio, ele chegou há mais de um ano na minha mão. Mas eu não queria sair da anestesia. Eu não queria saber de sair da minha zona de conforto. Como diz aí uma youtuber que eu sigo e gosto muito dela, a Marcela Leal. Eu não queria sair do ofurô de cocô. Porque o ofurô de cocô, apesar de ser de cocô, ele é quente, ele é morninho, ele é agradável, porque lá está toda a tua ilusão, né? E aí, mais de um ano, chegou na minha mão. Eu lia uma página assim, e depois não lia mais. E depois eu voltava, depois eu saía, até que comecei esse livro, ele tem uma parte que são os exercícios para a gente deixa eu ver se eu consigo falar, para a gente desfazer, não era essa palavra que eu queria dizer, mas eu achei o sinônimo, desfazer a mente condicionada, com novos condicionamentos, só que um condicionamento mais voltado para a verdade. E aí eu comecei a mergulhar mais ainda nessa leitura. E comecei a colocar algumas coisas, mas muito sutil, no meu Instagram. Uma sutileza, assim, umas entrelinhas. E
teve gente que veio, achou legal, acho que não entendeu, teve gente que me julgou e eu fiquei muito aborrecida. Mas por que eu fiquei aborrecida? Porque, porque tudo aquilo que alguém te traz, mesmo que seja em uma forma de agressão, né, também está em mim, tem um fundo de verdade. E aí, sabe o que é o legal disso? É que a gente perceber, começa a perceber as coisas de um outro olhar, de uma outra visão. Hoje eu abri aqui, esse livro ele é muito grande, ele tem mais de 700 páginas. Então, o que ocorre? Eu abro aleatoriamente e leio o capítulo. E hoje veio para mim O Fim da Ilusão, algo que falava sobre relacionamento, tá? Eu não vou achar mais porque eu já fechei a página e talvez eu não ache mais agora. Mas falava mais ou menos, eu queria ler o trecho porque ficaria muito mais interessante, sobre os nossos relacionamentos com os nossos parceiros ou parceiras, tá? O livro ele chama de relacionamentos especiais, aqueles relacionamentos que a gente tem, que são muito, que a gente dá muito significado para eles. Exemplo, relacionamento com filhos, relacionamento com parceiros ou parceiras, relacionamento de trabalho. Então, esses são os nossos relacionamentos especiais, relacionamentos com amigos. Então, esse trechinho que eu li dizia assim, que os nossos relacionamentos, eles estão muito baseados no passado. E a gente vai dizer, mas que absurdo, né? Tentar trazer para uma linguagem bem mais acessível. Que absurdo, como que um relacionamento vai estar... Ah, filandou, sabe? Eu quero mais que aquele ex, esquecer aquele ex e tal. Não quero mais saber dele. Gente, será que é assim? Será que é assim? A autoestima, às vezes, ela tá tão baixa, que a gente quer resgatar aquilo que a gente não teve no relacionamento anterior, no relacionamento atual, porém trazendo a bagagem do anterior, do relacionamento anterior, cheio de ferida, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, é a mesma coisa, né? E a gente quer curar sem entender no próximo. Mas e aí, sabe o que falava ali? Só que a autoestima está muito baixa. Está muito baixa. Aí o que acontece? A mesma coisa que aconteceu comigo quando eu estava lendo ele, comecei a ler esse livro. A gente fica andando em círculos e repetindo as histórias. Eu vou mudar de assunto, eu tenho uma facilidade muito grande de mudar de assunto. A minha pretensão é falar das coisas que eu tenho aprendido e compartilhar um pouco com quem se identificar. E olha que é história, viu? Tem muita história, tem muita experiência. Mas para começar, eu acho que a gente vai ficar por aqui. E eu vou resgatar esse canal. Talvez eu não tenha resgatado antes, porque apesar de ter falado é chegada a hora, eu sempre achei que eu nunca estava preparada. E continuo achando que não estou. Mas mesmo assim, mesmo eu, você, quem estiver se identificando aí, achar que não é chegada a hora, que não está preparado, isso é uma desculpa, tá? Uma desculpa, uma historinha que a gente conta pra gente mesmo. E é isso, eu sou Valéria, tá? Tenho 50 anos. Às vezes, quando eu falo a idade, nem eu acredito. Então, por isso que eu digo que eu tenho muita história, de muito apego,
e também de muito desapego. Um beijo no coração e na alma de cada um.